Mas já que me adiantei tanto, poupo-me agora de falar mais extensamente sobre a enigmática estranheza de Heller e de relatar como pressenti e fui gradativamente conhecendo os fundamentos e a significação daquela estranheza, daquele descomunal e terrível isolamento. Assim é melhor, pois quero deixar à parte, tanto quanto possível, minha própria personalidade. Não desejo expor meus conhecimentos, nem escrever uma novela, nem desenvolver uma tese psicológica, mas simplesmente, como testemunha, contribuir com algo para a imagem do homem singular que esses manuscritos do Lobo da Estepe nos deixou configurada. Já desde o primeiro olhar, ao entrar pela porta envidraçada da casa de minha tia, quando ergueu a cabeça à semelhança de um pássaro e aspirou o agradável odor da casa, de certo modo pressenti a singularidade daquele homem, e a minha primeira reação a tudo aquilo foi de repugnância. Tive a impressão, e minha tia, que ao contrário de mim não é de modo algum uma intelectual, teve quase a mesma impressão, de que o homem estava enfermo, de que sofria de uma espécie qualquer de enfermidade, da alma, do espírito ou do caráter. E me defendi contra tudo isso com meu instinto de pessoa sã. Essa resistência, com o correr do tempo, foi se transformando em simpatia, em compaixão para com aquele profundo e permanente sofredor, cujo isolamento e cuja morte íntima eu contemplava. Nesse decurso, cada vez mais me convenci de que a enfermidade daquele paciente não provinha de qualquer deficiência de sua natureza, mas, ao contrário, tão somente da não lograda harmonia entre a riqueza de seus dons e sua força. Convenci-me de que Heller era um gênio do sofrimento, que ele, no sentido de várias acepções de Nietzsche, havia forjado dentro de si uma capacidade de sofrimento genial, ilimitada e terrível. Também me apercebi de que a base de seu pessimismo não era o desprezo do mundo, mas antes o desprezo de si mesmo, pois, podendo falar sem indulgência e impiedosamente das instituições das pessoas, nunca se excluía a si próprio. Era sempre o primeiro a quem dirigia suas setas, o primeiro a quem odiava e desprezava. Devo acrescentar aqui uma observação psicológica. Embora saiba muito pouco sobre a vida do Lobo da Estepe, tenho bons motivos para acreditar que foi educado por pais e professores bondosos, porém severos e muito devotos, desses que fundamentam toda a educação no quebramento da vontade. Tal destruição da personalidade e quebra do desejo não foram conseguidas com aquele aluno, de cuja prova saiu mais insensível e duro, orgulhoso e espiritual. Em vez de destruir sua personalidade, conseguiu aprender somente a odiar a si mesmo. Contra si próprio, contra esse objeto nobre e inocente, dirigiu a vida inteira toda a genialidade de sua fantasia, toda a força de seu poderoso pensamento. Foi precisamente através do Cristo e dos mártires que aprendeu a lançar contra si próprio, antes de mais nada, cada severidade, cada censura, cada maldade, cada ódio de que era capaz. No que respeitava aos outros, ao mundo em redor, sempre estava fazendo os esforços mais heróicos e sérios para amá-los, para ser justo com eles, para não fazê-los sofrer, pois o amarás teu próximo estava tão entranhado em sua alma como o odiar-se a si mesmo. Assim, toda a sua vida era um exemplo do impossível, que é amar o próximo sem amor a si mesmo, de que o desprezo a si mesmo é um tudo semelhante ao acirrado egoísmo e produz afinal o mesmo desespero, horrível isolamento. Mas já é tempo de deixar à parte os pensamentos e falar de fatos reais. O que primeiro descobri a respeito de Heller, parte através de minha espionagem, parte através das observações de minha tia, diz respeito ao seu sistema de vida.
era fácil perceber-se que se tratava de um pensador e de um homem chegado aos livros, que não exercia qualquer emprego ou ocupação. Permanecia muito tempo deitado, não raro só se levantava por volta do meio-dia e passava em traje de dormir de seu quarto à sala de estar. Esse compartimento, uma espaçosa e agradável mansarda com 2 janelas, tinha agora, com poucos dias, uma aparência bem diversa daquela do tempo de outros hóspedes. Com o passar dos dias, tornava-se cada vez mais cheio de objetos. Das paredes pendiam estampas, desenhos, fotografias recortadas de revistas, que eram frequentemente substituídas por outras. Uma paisagem do sul, fotografias de uma cidade alemã do interior, seguramente a terra de Heller. Lá estavam pregadas à parede aquelas coloridas e luminosas que, viemos a saber mais tarde, ele próprio havia pintado. Em seguida, a fotografia de uma bela e jovem mulher, ou, antes, de uma moça. Por algum tempo esteve um Buda siamês pregado à parede. Depois foi substituído por uma reprodução da Noite, de Miguel Ângelo, e mais tarde por um retrato de Mahatma Gandhi. Os livros não só enchiam as estantes, como também se amontoavam em todas as partes. Sobre a mesa, a linda e antiga escrivaninha, sobre o divã, as cadeiras, em volta do chão. Livros tendo entre as páginas marcadas de papel, que constantemente mudavam de lugar. Livros que aumentavam sempre, pois o homem não só os trazia em quantidade das bibliotecas, como também os recebia em grandes pacotes pelos correios. O ocupante daquele quarto devia ser um erudito. Com isso, consertava bem o cheiro de cigarro que impregnava todo o ambiente e as pontas caídas no chão e cinzeiros espalhados por toda parte. Entretanto, a maior parte dos livros não era de conteúdo científico, mas obras de poetas de todos os tempos e países. Permaneceram demoradamente sobre o divã, em que Heller passava o dia inteiro, todos os 6 grossos volumes de uma obra intitulada Viagem de Sofia, de Memel à Saxônia. Aparecida nos fins do século XVIII, uma edição das obras completas de Goethe e outra de Jean Paul pareciam bastante manuseadas, bem como as de Novalis, Lessing, Jacobi, Lichtenberg, alguns volumes de Dostoiévski achavam-se cheios de papeladas anotadas. Sobre a grande mesa, entre os muitos livros e revistas, havia frequentemente um vaso de flores, e sempre andava também por ali uma caixa de aquarelas coberta de pó, ao lado do cinzeiro, e, para não deixar sem menção, por toda parte garrafas de bebida. Uma delas, recoberta de palha, estava frequentemente cheia com vinho tinto italiano, que ele adquiria numa taberna das vizinhanças. Às vezes, achava-se ali também uma garrafa de Borgonha ou de Málaga, e vi desaparecer em tempo bastante reduzido quase todo o conteúdo de um grande frasco de Kirsch, que depois foi afastado para um canto da sala, onde se cobriu de poeira, sem que o restante chegasse ao fim. Não quero justificar-me da espionagem exercida, e devo confessar que, nos primeiros tempos, todos esses sinais de uma vida cheia certamente de interesses espirituais, porém dissipada e desordenada ao mesmo tempo, me causavam horror e desconfiança. Não sou apenas um burguês que vive morigeradamente acostumado ao seu trabalho e com seu tempo bem dividido, mas ainda um abstêmio e uma pessoa que não fuma, donde aquelas garrafas do quarto de Heller me agradarem ainda menos do que o resto de sua desordem espiritual.